Um homem dirige tranquilamente em seu carro. As pessoas andam na calçada, as ruas estão cheias de automóveis, atentos às ordens do semáforo. Pequenas cores que ditam o proceder de tantos ali. O homem parado, obediente ao comando da luz vermelha, observa ao seu redor. De repente, uma outra cor, a cor que mudaria sua vida, surge, invadindo toda aquela realidade que ele contemplava. O branco surge de imediato, se alastra de um canto a outro dos seus olhos. O sinal fica verde, os carros atrás à espera de que o homem siga seu caminho. Mas agora já não é a estrada, o sinal ou qualquer coisa ao seu redor que está no comando. Até mesmo sua razão se esvai, dá lugar ao desespero. É o branco que impera. Ele gesticula com as mãos, como se, nas palavras do autor, estivesse nadando em um mar de leite. Os motoristas atrás, prontos para uma confusão, saem dos seus carros, de encontro àquele automóvel que já não segue qualquer instrução. Um homem dentro do carro continua gesticulando, parece estar falando algo. Quando a porta do carro é aberta, então, finalmente, suas palavras tornam-se conhecidas por todos. Estou cego. Assim começa a história de José Saramago, obra cuja primeira publicação ocorreu em 1995, mas cujas lições ecoam até hoje. Certamente essa obra foi uma influência em seu Prêmio Nobel de Literatura em 1998, tanto pela história contada quanto pela sua maneira de contá-la. Você que está me ouvindo nesse momento consegue enxergar os parágrafos do meu roteiro? Você consegue separar as falas em aspas, pontuar as perguntas com interrogações, ou então sugerir exclamações onde eu talvez exalte um pouco mais? Talvez, se parar, refletir e escrever cada frase minha, você consiga. Mas em uma conversa nós não fazemos isso. A gente fala que uma pessoa disse isso, que outra pessoa disse aquilo, mudamos de assunto em uma mesma frase. Assim o livro também é escrito, como se alguém estivesse ditando os acontecimentos, e cabe a nós interpretar tudo aquilo. Páginas inteiras aparecem com palavras uma atrás da outra, sem uma separação muito evidente entre quem está falando, entre os acontecimentos. A primeira impressão é de páginas pesadas de informação, mas pelo menos na minha experiência não foi o caso. Boas conversas não são medidas pela quantidade de palavras. Esse não é um livro muito difícil de se entender, mas isso não tira o impacto dos acontecimentos. Essa não é a história de um homem, mas de uma humanidade em uma súbita epidemia de cegueira. Uma cegueira que vai além dos olhos, que se alastra de maneira que nenhuma medida pode conter. O governo tenta impor a ideia do controle, mas suas ações demonstram uma desorientação similar aos agora cegos confinados a um manicômio. A quarentena, até que se saiba o que fazer, foi a medida inicial que o poder público tomou. Isolados agora naquilo que pode se considerar sua própria sociedade, cercada por muros e soldados armados, aqueles cegos vivem praticamente por si. No mundo em que vivemos, é certo que existam cegos, mas a verdade é que vivemos em um mundo ditado pelos que enxergam. Quem adapta calçadas? Quem dita as sinalizações? Quem faz as muletas, os óculos escuros? Ali era diferente. Era um mundo de cegos. Um mundo que não foi feito para eles. As notícias de fora chegavam por meio de multidões de cegos. Dizia-se, por causa do tempo que fatalmente levaria a organizar, não se chegou a convocar o Congresso, que alguns preconizavam, mas em compensação não faltaram os colóquios, os seminários, as mesas redondas, uns abertos ao público, outros celebrados à porta fechada. A inutilidade dos encontros e o súbito alastre da cegueira levou os órgãos de comunicação a viver às custas de sensacionalismo por todo tipo. Um personagem nos fala: não estavam dispostos a perder nenhuma ocasião que aparecesse de relatar ao vivo, com a dramaticidade que a situação justificava, a cegueira súbita, por exemplo, de um catedrático de oftalmologia. Não se sabe muito bem onde acontecem esses eventos, em qual cidade, em qual língua, em qual ano.
Os números no relógio são meras interpretações nossas, não fazem muita diferença. Os nomes também caem em desuso. Quando nos referimos a alguém que não conhecemos, usamos de características. É o médico, a mulher do médico, o velho da venda preta, o primeiro cego e por aí vai. Porém, à medida em que conhecemos mais desses, percebemos que não são os nomes que ditam aquilo que eles são, nem mesmo as profissões ou aquilo que vestimos. Diz um personagem: dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Essa é uma obra dita pelo próprio autor como uma longa tortura. O ditado afirma que em terra de cego quem tem o olho é rei, mas desconsidera-se na frase a dor que é enxergar uma verdade incômoda, a total desorganização, lixo por todo canto, sujeira em todas as paredes, corpos em decomposição, pessoas tão imundas que se misturam à vista. Elas próprias as causadoras de seus maiores males. Vale a pena enxergar o mundo assim? O autor afirma: através da escrita, tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. Tal coragem é a necessária para a leitura, pois o pessimismo se encontra em cada página. E francamente, podemos enxergá-lo por aí. Todo dia tem um desastre acontecendo. Todo dia é o fim do mundo para alguém. As epidemias trazem isso à tona, mas tal dor é cotidiana. Porém, a coragem que nos faz enxergar também pode ser a coragem que nos move. Aquilo que, ao meu ver, falta no livro, pode haver em abundância nesse mundo. O heroísmo, a bondade, independente da situação, o altruísmo. Essas coisas não surgem facilmente, são conquistadas com muito suor, com um ato após o outro. A arte de viver assemelha-se mais à luta do que à dança, assim dizia Marco Aurélio. Que o pesar dessa obra desperte o oposto em você. Lembre-se que para cada mal nesse mundo há um bem equivalente que podemos buscar. Para o egoísmo, o compartilhar. Para a indiferença, o amor. E para a cegueira, a lucidez. É em busca de abrir os olhos e enxergar que criei o convite à verdade. Se isso te interessa ou se você quer caminhar junto comigo, curta esse episódio, compartilhe, ativa o sininho, comenta o que achou aí embaixo. Que diante das trevas, você lembre que nem toda a escuridão do mundo pode parar um único raio de luz.